meu nome é Giancarlo, sou cirurgião oncológico, professor aqui da Universidade do Estado do Amazonas, e a gente vai levantar esse tema aí sobre câncer de colo de útero. Vai ser super importante para a gente poder discutir sobre essa patologia. Bem, na epidemiologia, é uma patologia super frequente. A gente tem o câncer do colo do útero mesmo pelo INCA, já comenta que assim, 70% dos casos diagnosticados eram de doença invasiva, né? E 44% de doença precursora. Infelizmente, a gente não teve uma mudança uma mudança expressiva em relação a isso nesses últimos anos, por conta de campanha pública, falta de conhecimento, eu acho, dos próprios médicos, da população, de quem trabalha com medicina preventiva. Então, o importante é todo mundo suspeitar da doença para pensar nisso. Essa semana, olha, para vocês, essa semana a gente teve uma paciente, eu atendi no ambulatório que faço um ambulatório no Hospital Getúlio Vargas, de oncoginecologia. A gente teve uma paciente com 6 meses de acompanhamento. 6 meses, acompanhamento ginecológico, sangramento. Qual foi a conduta lá do ginecologista com ela? Ou nem sei se é ginecologista, nem acredito que seja. Talvez seja alguém que atende por aí com consulta ginecológica. Qual foi a conduta dele? Sangramento, quero fazer um preventivo, Transamin, é um medicamento para melhorar o sangramento, né? Outro mês volta, Transamin. Terceiro mês, anticoncepcional. Quarto mês, vamos tentar mais um mês. Outro, resumindo, passou 6 meses isso. Chegou com uma colega que é residente de ginecologia, numa clínica que ela atende aí na periferia, e foi examinar, lesão de colo de útero, lá evidente no colo do útero, lesão invasiva, ou seja, 6 meses perdido de diagnóstico e possível tratamento, né? O que era cirúrgico, talvez, hoje já é radioquimioterapia. Só para vocês terem uma ideia, casos que a gente vê no dia a dia, né? Então, assim, é um tumor super frequente e tem um diferencial importante que no Amazonas a gente inverte porque o câncer de mama é o mais frequente do planeta, basicamente, à exceção das lesões especificamente femininas, né? Dos órgãos femininos. E o câncer de mama é sempre líder nessa estatística. A única situação que inverte realmente é no Amazonas, assim como alguns países africanos, né? Que no Brasil é o único estado que você tem essa inversão, que o câncer de colo de útero é superior ao câncer de mama. Então, um dado importante para a gente pensar na prevenção e no diagnóstico desse tumor. Bem, são estimativas mais antigas aqui, mas os números são bem altos ainda. A gente tem uma duração média de 10 anos entre esse contato com HPV, que é o grande fator de risco para a gente, e o desenvolvimento de lesões precursoras até o desenvolvimento de uma doença invasiva. Então, você teria tempo de sobra para dar um diagnóstico, tratamento, melhoria desses resultados tão ruins que nós temos, né? Então, tudo que tiver relacionado com infecção pelo HPV, logicamente a gente não sabe se é um HPV oncogênico, ou seja, que predispõe ao desenvolvimento do tumor, ou não, tem mais de 100 tipos de HPV. Então, nós temos infecção pelo HPV oncogênico, que daí vai geralmente estar associado ao quê? Uma sexarca precoce, ou seja, primeiro contato sexual muito cedo, múltiplos parceiros, que aumenta a chance de exposição ao HPV, multiparidade, que indiretamente fala a favor de um número de relações sexuais, pelo menos, né? E o tabagismo. Como a maioria dos fatores de risco, o tabagismo ele entra como um fator de queda de imunidade, isso estaria associado a uma piora do segmento, do prognóstico do paciente com oncológico como um todo, né? Então, o que a gente tem que entender não é só a questão do número de parceiros, mas sim a exposição que a paciente tem. Ela pode ter, por exemplo, um parceiro, e esse parceiro tem um comportamento promíscuo, com muitas parceiras sem método de barreira, que evite como preservativo, que evite contato e infecção pelo HPV. Então, essa paciente que tem um parceiro só, ela está tão exposta quanto uma outra paciente que tenha múltiplos parceiros, né? É sempre bom entender isso, para não achar que só porque a paciente é casada, teve um parceiro ou dois, que ela está isenta do risco de ter um câncer de colo. Qualquer queixa relacionada ao aparelho genital, como sangramento, qualquer queixa que lembre alguma patologia com colo do útero tem que ser examinada para poder excluir qualquer risco de malignidade ali e é um exame super fácil, né? Que é um exame físico, passar um espéculo e olhar o colo do útero. Bem, os sintomas não adianta a gente esperar nada, né? É praticamente uma paciente que vai ser assintomática.
Então, como toda paciente assintomática, aí, o que a gente precisa? De exame de rastreio. E aí, nos exames de rastreio, o que a gente vai precisar, basicamente, é pensar que essa mulher tem um risco. E hoje, basicamente, se você tem uma mulher que já teve relação sexual sem preservativo, é fator de risco. Então, esse paciente precisa de uma citologia. É claro que a gente sabe que o Ministério, a própria sociedade brasileira e até internacional, americana, preconiza lá entre 21 e 25, mais ou menos na média, por aí, a realização da primeira citologia oncótica. Particularmente, eu acho que não é por aí, porque você limita a própria paciente a, às vezes, 10 anos, né? 12 anos, desde a primeira exposição sexual, uma possível infecção por HPV e um tempo de cobertura que é desprezível ali. Então, assim, particularmente, eu acho que teve relação sexual, tem uma relação aberta em casa que você possa conversar isso com os pais, tal, porque o menor de idade não pode estar sendo consultado sozinho, né? Então, vale a pena levantar isso e levar e conversar com o médico que faz o acompanhamento para, de repente, uma coleta de uma citologia oncótica mais precoce. Por exemplo, a gente tem que vários relatos de meninas grávidas com 12, 13 anos, né? Não é um nem dois, isso aí não. Então, assim, se a menina engravidou com 12, sei lá, teve relação sexual com 11 ou com 12, tu vai esperar até os 25 anos para fazer o primeiro preventivo, tá falando de 13 anos de gap ali, de uma lacuna, né? Que é muito comum você identificar lá com 20 e tantos anos uma paciente já com um câncer de colo para ser tratado, com cirurgia para esterectomia, ou mesmo uma situação que não permite nem cirurgia. Vai precisar ir para rádio, para quimioterapia, por exemplo. Então, acho que não vale a pena, tem que pensar bem nisso e ter uma boa relação para evitar esse tipo de evolução. Isso para paciente com as lesões precoces. Se você tem uma lesão maior, por exemplo, uma paciente com corrimento vaginal anormal, está com sangramento na hora da relação sexual, ou um sangramento entre os períodos de relação sexual, ou um sangramento intermenstrual que não é comum. Então, acho que isso tudo é importante para você identificar que essa paciente tem alguma coisa diferente. E nada mais simples do que pede para a paciente se posicionar na maca, na mesa ginecológica, passa um espéculo, faz um toque, está resolvido. Pelo menos uma lesão macroscópica você evita naquele momento. E esse gráfico aqui eu acho super importante, independente da área que cada um de nós trabalhamos aí. Trabalhou com... consegue ficar aqui. Trabalhou com patologia genital e tem uma paciente que ela precisa de um acesso a uma citologia oncótica, você tem que ter noção dessa área que a gente vai discutir aqui. Né? Vocês já viram aquele dia, eu acho que é importante a gente estar revendo, porque, não sei vocês, na minha graduação eu saí sem um entendimento disso. Eu fiz cirurgia geral, depois onco. Como eu trabalho com oncologia pélvica, hoje eu vejo muito isso e para mim está muito bem claro. Mas eu lembro que a gente saía da faculdade assim, sem uma noção bem clara do que era isso. Esse retângulo aqui, ó, foi retirado desse lado esquerdo do direito aí na tela, né? É o esquerdo da paciente, do colo do útero, ou seja, essa área branca aqui, mais clara, é o estroma cervical, que é essa área interna aqui. Digamos que é a musculatura do colo do útero, uma linguagem mais grosseira. Essa área aqui é o epitélio escamoso, que é esse aqui, que é o que fica em contato com a vagina. Essa área mais rosa aqui é a área interna, que é o epitélio glandular, que está no canal endocervical, na parte mais interna do colo do útero. E a hora que as células mudam do escamoso para o glandular, nós temos a junção escamo-colunar, de escamoso para colunar, tá? Ou seja, que é o tecido glandular. Quando você tem isso, qual a importância? Isso vai servir de base para análise da citologia oncótica, que é o principal passo para a gente aí. Se nós tivermos uma boa análise da citologia oncótica, a gente com certeza vai conseguir triar o paciente que precisa do acompanhamento de perto, o paciente que precisa repetir o exame, ou uma paciente que tem um risco de desenvolvimento de um tumor, ou já tem algum tumor em evolução, por exemplo.
e muda completamente o tratamento. Tá? Então, dependendo da idade da paciente, do estado hormonal dela, essa junção escamo-pulmonar aqui, essa JEC, ela vai estar mais externa ou mais interna. O que isso muda? Se ela estiver muito interna, você tem uma chance muito alta de, no preventivo, pegar essa célula do epitélio escamoso, pegar a junção, mas não pegar uma célula glandular. Se você não tiver célula glandular, você não tem uma citologia oncótica eficiente. Ou seja, qual é a conduta para esse paciente? Repetir imediatamente. Tá? Você não colheu o preventivo dessa paciente. Olha, qualquer literatura mais antiga, você vai pegar, e antiga eu estou falando de pouco tempo, é de 5 anos mais ou menos, 4, você tem que 90% dos tumores de colo são SEC, carcinoma escamocelular, aqui de fora, tá? Não está aparecendo. Já vou minimizar só um pouco. Tá, obrigado. Então, olha só, se você tiver carcinoma escamocelular em 90% dos casos, realmente, e 8, 7, 8%, adenocarcinoma, que é daqui, do epitélio glandular. E se eu tiver mais ou menos 3% que entra sarcoma, células claras e outros tumores associados ali com o colo do útero, realmente você está tranquilo de ver, analisar o escamoso e você tem certeza que 90% dos pacientes estão resolvidos. Eu vou te falar assim, prática de consultório, é quase que 50%. Não vou falar 50% não, porque SEC ganha, mas assim, hoje tem mais ou menos 60% de carcinoma escamocelular externo, você tem mais ou menos uns 30, 35% fácil aqui de adenocarcinoma, que vai ser do canal. Ou seja, já não é uma coisa desprezível, não. E é bem comum. Em relação a metástase, ele tem um potencial de metástase maior, o adenocarcinoma, ele tem uma relação de desprendimento e de ligação com os vasos e disseminação maior, bem maior do que o SEC, mas não interessa isso, não muda nada na conduta que a gente toma. Então, tudo que a gente aprender para rastreio para câncer de colo vale para qualquer um. Só precisa lembrar, se você fez uma citologia oncótica, é fundamental que você tenha uma análise do epitélio glandular. Se você não teve e o preventivo deu normal, esse preventivo não serviu. Ou não serviu porque você colheu mal, como profissional que faz a coleta, que não é só médico, enfermeiro e alguns técnicos de alguns locais por aí. Nem vou entrar nesse detalhe em relação a quem deve colher. Eu acho que quem deve colher, a gente está numa situação de calamidade tão grande que não interessa. É como você pegar um país africano que está todo mundo morrendo lá de, sei lá, de malária. Você vai, é só o médico que precisa prescrever? Se é uma coisa protocolada e padrão, paciência. Você tem que chegar nas pessoas que estão precisando e tratar, né? Câncer de colo do útero na África, por exemplo, assim, é um negócio endêmico. Epidemia realmente, endemia não, epidemia, né? É gravíssimo. Por exemplo, em Moçambique, tem uma das maiores taxas, lá você tem uma população altíssima de HIV, onde metade da população com câncer de colo tem HIV associado. Então, assim, não tem radioterapia no país todo. Quem tem grana tem que ir para a África do Sul fazer radioterapia, e a maioria avançada. Não tem dinheiro para sair. E você tem que fazer radioterapia, faz o quê? Acaba operando. Operando números que não eram para ser operados. Mas é o jeito, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, não adianta a gente ficar aqui só criticando, o médico tem que fazer só, assim, situações eu acho, de epidemia como a gente tem, você precisa dar acesso. Agora tem que ser com qualidade. O problema é que a gente tem muita citologia oncótica mal colhida, tem muito paciente que tem relação sexual cedo e nunca procura um atendimento. Essa semana atendi uma indígena, de uma área indígena perto de Labre, e ela está com câncer de colo avançado, teve, eu acho que uns 5 parceiros durante a vida, área fechada, então pode ser que é comunidade fechada, né, indígena, isolada, bem isolada mesmo, ela diz que é uma comunidade pequena, então provavelmente tem assim, deve correr na população como um todo lá, um HPV oncogênico, HPV 16, 18, com uma população que já é predisposta a desenvolver o câncer, e você tem um paciente lá, pode ter tido 2, 3 parceiros e na primeira relação teve HPV, né?
jovem de 25, 26, se eu não me engano, menos que 30 anos. Então, assim, ó, com câncer de colo avançado, já de cara. Por quê? Porque deve ter tido relação, aí é cultural, né? Deve ter tido relação lá pelos 12, 13 anos, tá com, sei lá, 29, digamos. Você está falando de 16 anos de exposição a HPV numa paciente predisposta a desenvolver o câncer e, além de tudo isso, sem rastreio. Nunca fez um preventivo na vida. Então, essa é a realidade que a gente vai encontrar. Se você tiver alguém lá, um técnico, alguém da enfermagem, um médico que possa colher, tem que ser colhido, né? Agora tem que ser treinado, né? E vocês vão ver que na prática, né? Não dá pra gente interagir com o pessoal, mas com certeza tem gente aí que está lá em Parintins, está em Coari, em Tabatinga, que provavelmente não colheu nenhum preventivo, talvez durante a faculdade, não é nada de impossível. Uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Acho que já mudou bastante aqui, vocês têm com bem mais noção do que eu saí, por exemplo, na minha época. Então, isso aqui é importante para a gente entender a coleta do preventivo. HPV, lembrar da relação do HPV, principalmente com as tipos 16 e 18, tá? São os principais, a gente tem vários estudos andando aí, tentando identificar se a nossa população aqui no Amazonas tem algum HPV com uma oncogeneticidade nessa aí, seja um vírus mais oncogênico do que o 16 ou 18, ou se é uma característica do paciente, ou se é um problema de saúde pública. Em relação a quê? Relação sexual cedo, múltiplos parceiros, nunca procura atendimento médico, nunca colhe um preventivo, quando colhe é mal coletado pelo médico, quando é bem coletado ou não, ou tem uma avaliação da citologia ruim, ou seja, o patologista, o citopatologista, o técnico que analisa a lâmina, analisa mal. Quando volta e fez tudo isso certo, você não sabe analisar um preventivo, libera essa paciente, ou aquele outro médico lá que ficou por 6 meses tratando sem nem examinar a paciente com anticoncepcional, com transamin, qualquer medida clínica, o tempo vai passando, né? Então, talvez seja a principal causa para a gente seja essa, seja um problema de saúde pública, malformação da equipe que cuida, falta de orientação para paciente, talvez um vírus mais agressivo, talvez uma população mais suscetível a isso, né? Mas assim, se junta tudo isso, você tem esse alto volume de câncer de colo. Se a gente começar pelo menos a fazer a nossa parte, né? Orientar todo mundo que a gente pode, no consultório sempre fazer orientação sexual, orientação de método de barreira, disponibilizar o preservativo, ensinar a utilizar e principalmente fazendo uma boa coleta e uma boa análise do exame, tá? Depois a gente comenta aqui sobre o preventivo. Olha aqui, 70% das pacientes com lesão intraepitelial inicial vão se resolver em 1 ano, 90% em 2 anos e 10% persiste. Ou seja, é um tumor que não era para estar com esse controle todo, não. Ele por si só já é autorresolutivo, né? Tu vê que a maioria deles vai se resolver sozinho, sem ninguém mexer. Provavelmente, você pegar 100 mulheres na nossa população, 90 delas têm HPV, 90 tiveram uma lesão inicial para câncer de colo e 90 delas resolveram sozinho, sem ter ido em consulta nenhuma. O que a gente tem que pegar? Esses 10% aí. Como a gente não sabe quem é quem, tem que rastrear para todo mundo. Tá? Essa questão do NIC é um conceito assim que a gente usa patológico. Se a gente voltar aqui naquele gráfico, o que é o NIC1? O vírus ele entra aqui em contato com o colo, desce e se instala nas células basais, são essas. E começa a ter alteração neoplásica aqui, mas ela não cresce para cá para o estroma, que é nessa parte interna do colo. Ela vai subindo para a superfície. Quando ele alcança, é por terço. O NIC1 é 1/3, o NIC2, 2/3, NIC3, 3/3. Ou seja, quando ele pega toda a extensão desse epitélio, a gente chama de NIC3, que é o carcinoma in situ. In situ é o quê? Não passou da membrana basal, que é isso aqui. Não passou para o estroma. E não passando para o estroma, não tem chance de metástase, é 0. Tá? Então, se eu conseguir pegar a paciente nessa fase, tratar e tirar essa lesão, está resolvido, não tem mais problema nenhum. Aqui, como eu comentei, o NIC, né? Então, o NIC3 é o que preocupa a gente, realmente 12% vai para invasão,
NIC 1 é 1% que vai, e o NIC 2, 5%. Então, você conseguindo impedir que isso evolua para o NIC 3, para um carcinoma invasor, está resolvido o câncer de colo, está tratado. Vacinação. Outro tópico que a gente precisa sempre bater forte com os pacientes, tá? Toda paciente que tem vida sexual ativa, que já teve uma relação sem preservativo, a gente considera 100% que já teve relação sexual. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter alguma relação sem preservativo. Não adianta se iludir em relação a isso. Orienta método de barreira, explica sobre camisinha masculina e feminina, explica sobre como se utiliza o preservativo e fala sobre a relação do câncer de colo com HPV, e que é uma doença sexualmente transmissível, porque HPV hoje está bem batido, né? Mas há pouco tempo as pacientes dizem, sífilis, gonorreia, AIDS, hepatite, tudo bem. HPV, não sei, né? Então, assim, como a maioria das pessoas que tem medo de engravidar, na verdade, o uso anticoncepcional está resolvido para esse problema. Qual vai ser o problema? Não vai proteger para nada disso. Então, a gente tem que estar ligado nisso sempre, né? Para não ter problema em relação à contaminação. Então, explica sobre o preservativo, fala sobre o HPV e a relação por ser uma doença sexualmente transmissível, e principalmente fala que existe a vacinação. Isso é importante, tá? Isso são definições do Ministério. As campanhas começaram lá no passado, né? Em 2014, 2013, quando começou no Brasil, era para uma idade mais acima. Agora, cada vez está reduzindo mais. Porque qual é a ideia? É de qualquer doença. Se você não tem contato com ela, você se vacina, cria uma imunidade que te impede a invasão do vírus, no caso. Seria quem? HPV 16 e 18 para a gente. Hoje, os Estados Unidos já está fechando para a nona valência, são 9 valências já cobertas nos Estados Unidos para todo o país, principalmente no sul, que é a maior taxa deles, né, por causa da fronteira com o México. Eles têm um problema de saúde pública bem difícil ali, porque tem muito imigrante, tem pessoas que não têm acesso à saúde pública, acaba desenvolvendo a doença e transmitindo por conta disso, né? E assim, as pessoas do meio do país e mais para o norte tem também, é lógico, como tem em qualquer lugar, só que tem um acesso melhor. É o que a gente vê na prática aqui. Eu trabalho no privado e no público. Não tem nada a ver uma com a outra. É totalmente diferente. O paciente do público é uma paciente que roda meses para chegar na tua consulta para pegar uma fase avançada. O paciente do privado, não. O paciente teve um sangramento entre as menstruações, vai procurar, vai no ginecologista, vai fazer um preventivo, vai identificar e vai encaminhar para o cirurgião oncológico, né, para o especialista. Então, a realização da vacina para as meninas entre 9 e 12 anos, fundamental, tá? Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Você tem que ter a vacinação antes do contato com o vírus, que vai ser antes da relação sexual, a princípio. E hoje tem uma campanha forte para o menino, que é o portador são. É aquele paciente que não vai desenvolver, provavelmente, bem menos câncer de pênis do que mulher para colo do útero, e ele não desenvolve, mas passa o HPV para parceira. Então, é importantíssimo também, tá? Lembrar. Então, a gente tem esse critério para o SUS, é o que a gente vai disponibilizar pelo Ministério da Saúde, pela rede pública, mas se você perguntar se todas as mulheres, uma mulher acima de 12 anos já teve relação sexual, ela pode se vacinar? Sim ou não? Pode. Por quê? Ela pode não ter o vírus. Ela pode ter tido relação com 10 pessoas e ela ter, de repente, até um vírus, mas um vírus que não é nem um 16 nem um 18. Então, que é o nosso foco do acompanhamento. Então, teoricamente, ela pode fazer a vacina, tá? O ideal para não vacinar à toa é, na coleta da citologia ocótica, pede um isolamento do vírus. Paciente, folha um preventivo, você tem capacidade de fazer isso. Tem o vírus? Tem o 16 e o 18. Até em relação à doença ajuda um pouco, mas não perde um pouco o sentido da vacinação. Mas para quem não tem, você pode ter uma vida promíscua com muitos parceiros, sem preservativo. Se você não tem 16 e 18, você está habilitada para ser vacinada. Porque você tem cobertura para eles, que teoricamente são os mais importantes para a gente. Né? Tá. Assim, a citologia oncótica eu queria
antes da gente chegar aqui na colposcopia, a histologia oncótica é um capítulo super importante, assim. Então, assim, o que a gente precisa identificar de rotina numa histologia oncótica? O que vocês acham? Meu objetivo, peguei um preventivo, tá? Quais são o tipo de preventivo que a gente tem para realizar? A gente tem o tradicional, o convencional, né? Que é a histologia comum. E você tem a histologia meio líquido, que tem uma captação muito melhor. Se você tiver acesso à histologia em meio líquido, muito melhor para realizar, tá? Nessa coleta, na lâmina, é possível o isolamento do HPV, se você tiver recurso para isso. Não faz parte do nosso aí da rede pública, né? Mas se você tiver acesso a isso, vale muito a pena, porque você consegue saber. E é uma coisa dinâmica. Você não pode, aos 30 anos, ter, aos 31 você pode ter uma relação sexual que você adquiriu. Então, é importante que sempre que se faça, se houver possibilidade, pede o isolamento viral, porque você tem condições de saber se o paciente tem HPV, 16 ou 18, isso te orienta para vacinação, para acompanhamento e fatores de risco, né? Na análise dele, precisa ter que tipo de epitélio? Escamoso, metaplásico e glandular. No mínimo, escamoso e glandular. Tá? E as alterações que a gente pode encontrar, a gente discute depois, as alterações daquelas lesões intraepiteliais, de baixo grau ou de alto grau, que são relacionadas ao NIC1 e NIC2, e as alterações de significado indeterminado, ascos e agos. Quando fala qualquer coisa relacionada ao glandular, merece urgência. Merece urgência porque, às vezes, um paciente... Essa semana, peguei uma paciente com uma lesão que já vinha acompanhando com preventivo anual, toda certinha, super bem colhida pelo ginecologista, análise bem feita, laboratório todo certinho. Apareceu do nada, em intervalo de 6 meses, teve um sangramento, foi lá, biopsiou, adenocarcinoma. Por quê? A lesão vem lá de dentro do canal. Ela não vai estar aparecendo aqui, não. Ela vem lá de dentro. Ou seja, quando ela exterioriza, às vezes tem uma lesão avançada já. Não foi o caso dessa paciente, por sorte. Mas por que está acontecendo isso? Se tiver um preventivo sem epitélio glandular, você não pode garantir que essa paciente não tenha um adenocarcinoma do canal endocervical, que é de lá que a doença vem. Tá? E a colposcopia vem como um método complementar para aquelas lesões suspeitas, como um HCIL, que é uma lesão intraepitelial de alto grau. E aí, quando você tem uma lesão suspeita, o que você precisa? Fazer um exame que amplifique a imagem e eu posso fazer uma biópsia dirigida. Nem todo colo está normal, nem todo colo está com uma lesão evidente de câncer. A gente pode ter uma lesão de baixo ou de alto grau que é microscópica, ou seja, olhando o colo do útero como ele está, normal. Quando faz aquela reação com o ácido acético das lesões acetobrancas ou com os do Lugol no teste de Schiller, você consegue identificar lesões suspeitas, usa uma lente de aumento para caracterizar essas lesões, que são microscópicas, mas uma lente de aumento dá uma suspeita, faz uma biópsia direcionada e com essa biópsia você consegue ter um diagnóstico de uma lesão precoce e te garante um tratamento que não seria possível naquela época, mas agora vai ser possível, né? Tá, isso aqui falando sobre a entrada do vírus, né, no canal, aquilo que a gente conversou antes. Acho que não vem tanto ao caso agora. Bem, o estadiamento. Isso aqui, assim, eu acho que até para a faculdade, no dia a dia, é importantíssimo isso para a gente entender a fase que a doença se encontra e saber que tratamento exige a partir daí. A gente está falando aqui da formação de médico generalista e o objetivo com quem está lá no interior também. Qual é o objetivo? É saber que essa paciente tem que fazer radioquímio ou cirurgia? Ajuda porque você sabe a fase que a paciente se encontra, se é mais avançado ou menos. Mas, basicamente, para entender que em cada fase que ela se encontra, ela precisa de alguns exames que podem adiantar a vida dessa paciente. Por exemplo, a paciente está no interior, você diagnostica que ela tem um câncer de colo, e ela precisa com urgência vir para o setor de referência, que nós temos 2 aqui, que é o Getúlio Vargas, onde eu trabalho, que é um hospital geral que atende oncologia, no caso da meu oncoginecologia, e tem o SECOM, que é o nosso centro de referência, né? Essa paciente precisa do
diagnóstico para entrar nos hospitais. Porque ela não é para diagnóstico, nem para acompanhamento de doenças precoces. Após a doença diagnosticada, dar o tratamento, que a gente tem um volume muito grande, né? Não pega só o Amazonas aqui. Então, é importante que ela venha com alguns passos à frente. Se você tiver uma paciente com câncer de colo, com uma biópsia feita e com exame de estadiamento, a chance dessa paciente, em poucos meses, iniciar seu tratamento é alto. Agora, se você suspeita, manda por uma citologia, que vai demorar meses, para receber e para uma colposcopia, meses. Recebeu a biópsia da colposcopia, meses. Uma conização, mais alguns meses. Para daí chegar no SECOM, por exemplo, você com certeza, às vezes, perdeu 1 ano de tratamento da paciente. Então, aquela paciente que era candidata à cirurgia lá no início, já não é mais agora no final. Então, é importantíssimo ganhar tempo. O que a gente precisa entender, basicamente, o estadiamento mudou esse ano, 2018. Então, basicamente, se você entender que estadiamento 1 é uma doença que está só no colo, 2, que ele tocou na vagina, ou ele teve uma progressão para o paramétrio, que é o tecido ao redor do colo do útero, que o 3, ele está exteriorizando pela vagina, ou invadiu a parede pélvica, que é a parte óssea, e o 4, que você teve invasão de algum órgão ou metástase à distância, já ajuda muito. Você examina aquela paciente, ela tem uma lesão bem no centro do colo. A vagina está toda normal, ela tem um sangramento só quando tem relação sexual, e você acha que na parte ao redor do colo do útero está tudo normal. Provavelmente essa paciente aqui é uma candidata à cirurgia. O que a gente pode, como médico generalista, antecipar para essa paciente aqui? Ela está lá no interior, está lá em, sei lá, Tabatinga. Eu sei que tem um acesso ruim, vai demorar um pouco para chegar. Quando chegar, vai demorar para consulta. Se eu suspeito que é uma paciente que vai para a cirurgia, e se você tiver uma experiência com isso e tiver acertado, um pré-operatório vai te andar assim. Imagina, chegar na consulta com o pré-operatório pronto e com a biópsia na mão. A chance de sair direto para a cirurgia vai ser altíssima. O que eu preciso para complementar meu estadiamento, que é fundamental? Ressonância de pelve, tomografia de abdômen superior ou ressonância. A gente pede tomografia que dá na mesma que a ressonância e é mais barata. E a tomografia de tórax. E a paciente chegar com tudo isso numa consulta, ela basicamente está com a cirurgia agendada para fazer. Ou se com esses exames você descobrir que a paciente não é cirúrgica, você já está com tudo que ela precisa também para iniciar um tratamento com radioquimioterapia, tá? Então, assim, anos-luz você ganhou para essa paciente aí, fácil. Esse é o estadiamento antigo, ainda uso que ele serve de base. O 1, ele pode ser A ou B. 1 é doença microscópica. Quando a gente fala de doença microscópica, a gente precisa de um tripé para dar o diagnóstico. Quem é? Citologia oncótica, colposcopia e conização, tá? Porque só com esses 3 feitos é que a gente consegue dar o estadiamento. Por quê? A doença microscópica lembra que você não tem uma lesão visível. Então, eu fiz uma citologia oncótica, deu o quê? HSIL, que é a lesão de alto grau. Com isso, a gente vai para a colposcopia. A colposcopia vai lá e diz assim, é um carcinoma com invasão milimétrica, ou seja, no olho nu continua normal. É no microscopia que deu. Você faz uma conização, você tira uma área do colo aqui, grande. Quando você tira essa área do colo, ele vai te dar tamanho da lesão, se a margem é livre, se tem invasão do estroma, do linfático, tudo isso. Isso, inclusive, garante para a gente uma chance de só acompanhar essa paciente, sem precisar operar. Ou me indicar que eu preciso de cirurgia. Por exemplo, é muito comum hoje a gente ter mulheres de 70 anos com uma vida sexual ativa, assim como ter mulheres muito jovens que estão no líparas, não têm filho nenhum e estão com câncer de colo. E aí vem a pergunta, assim, essa paciente depois dos 60 precisa parar o segmento? Não, você continua. Não sei se eu comentei aquele dia com você, mas eu tenho uma paciente de 103 anos, fez agora, 103, está com câncer de colo, tratado. Fez rádio, fez químio, tem um acompanhamento. Um extremo, né? Essa paciente, teoricamente, não tem relação sexual atualmente, né? Mas, assim, ela perdeu o marido com 80 e poucos anos. Ela falou que tinha relação sexual até perto disso. Então, tinha uma paciente que até 75, 76 anos tinha vida sexual ativa. Se ela tem uma
as características do hospedeiro, que é paciente, de um desenvolvimento do tumor de forma lenta e tem um vírus menos agressivo, é totalmente compreensível que leve, ao invés de 10, leve 20 anos para desenvolver um tumor, de forma lenta e gradativa. E aí aparece lá com 100 anos, por exemplo. Só que, segundo o Ministério, não é mais para examinar essa paciente, né? Ela está liberada. Então, é sempre importante estar atento e dizer que, tudo bem, não vai acompanhar de repente, mas você tem que estar ligado em qualquer sintoma, né? E a mulher é muito mais ligada do que o homem nisso, né? A mulher está menopausada, tem um sangramento, você tem que pensar em algum problema, um câncer de endométrio, câncer de colo de útero. No mínimo, você precisa examinar, né? Tá? Então, a doença microscópica, que é essa aqui, que a gente não vê a olho nu, olha, por exemplo, se eu tiver um adenocarcinoma aqui dentro, a chance de, inclusive no preventivo, você não chegar lá, acontece. Então, você não pode deixar de valorizar o sintoma. Como a mulher naturalmente sangra no período fértil, se tu pega uma mulher jovem com sangramento intermenstrual, com colo do útero visivelmente normal, é super normal que você relaxe com isso, você tente um tratamento clínico. Mas tem que, Manaus tem que pensar, não é? Se tu tá lá no hospital tropical, chega um paciente com febre, o que tu vai pensar? Malária. Se tu tá no interior, chega um paciente com febre, tu vai pensar em malária, vai pensar em dengue, em arbovirose. Se você está em Manaus, tem a maior concentração de câncer de colo proporcional do país, como é que uma paciente chega com sangramento vaginal e tu não pensa em câncer de colo? Você tem obrigação de pensar. Isso é epidemiologia, né? Tanto que o pessoal lá no sul, no sudeste, come bola com malária, né? Por quê? Porque não suspeita, não faz parte da epidemiologia deles. Ou você tem um paciente com doença de Chagas, por exemplo, no centro-oeste, no nordeste, o cara pensa de cara, né? Não tem. Chegou com uma patologia lá com constipação intestinal em Brasília, não tem como não pensar lá no centro-oeste, no nordeste. Todo mundo pensa de cara em Chagas. Aqui pra gente, ninguém nem pensa nisso de forma rotineira, porque não faz parte da nossa epidemiologia local, né? Mas a gente tem que entender que o Brasil é um continente, né? Isso que acontece aqui na Europa acontece de um país para o outro, né? O cara vai dizer, na França tem doença tal, mas na Suíça é outra. Aqui pra gente é do Amazonas para o Pará já muda, para Rondônia já muda, Centro-Oeste e Sul, muito mais, né? Então a gente tem que pensar nisso. A gente está no Amazonas, sangramento vaginal com queixa ginecológica, até que se prove o contrário, você tem que excluir câncer de colo de útero. Tá? Não interessa a faixa etária. Não interessa se é 20 anos, não interessa se é 100 anos. Teve sangramento vaginal, né? Você vai ter que pesquisar. Então aqui eu preciso até a colonização. Quando a lesão é macroscópica, olha só, tá aqui, ó. Essa lesão é visível, concordo? Agora mudou o estadiamento, né? É de 0 a 2, de 2 a 4, menor que 4. Aqui era do antigo ainda, menor que 4 e maior que 4 centímetros. Mas independente disso, você passou um espéculo, tem uma lesão macroscópica ali. O que a gente faz? É aquela mesma paciente, ela veio para colher um preventivo e diz, ó, estou sangrando, sangrando, sangrando. Aí vai dizer, ó, sangrando não dá para colher preventivo. Qual é o racional de... Não é o racional, né? É o comum da maioria das pessoas. 20 pacientes, tu atende de 8 a meio-dia, ainda tem mais uns 3 extras lá, tem 23. A mulher chega assim, eu vim colher meu preventivo. E tudo isso demora, né? Tira a roupa, posiciona, pega o material, colhe o preventivo, vai. O cara tá pensando ali no tempo que está passando, aquele monte de paciente para atender, gente batendo na porta. Essa é a realidade. O paciente chega assim, doutor, vim colher meu preventivo, mas estou sangrando já está há um mês. O que eu faço? Qual é o racional, ou melhor, o comum, né, que a maioria das pessoas fazem? O que o outro colega fez lá. Transamin, preventivo, ou um anticoncepcional e volta com a gente mês que vem. Aí vai ter parado de sangrar o colho, já deu uma amenizada ali no negócio, né? Mês que vem, nada, continua lotado lá, que isso não vai mudar, né? Outro mês, outro mês, outro mês, câncer de colo progredindo. Qual é o racional? Está sangrando? Ok. Desde quando você está sangrando? Estou um mês, estou há 2 meses sangrando. Eu não consigo colher o preventivo por isso. O que você tem que fazer? Deita. Essa paciente, muito mais do que qualquer outra, merece ser examinada. Você passou um espéculo, você visualiza uma lesão aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tem uma lesão bem aqui no colo do útero. Ela veio colher o preventivo. O que a gente faz? Faz o preventivo, sim ou não? E colhe o material. Por quê? Para que serve a citologia oncótica? Qual o objetivo dela? Rastreio. Ou seja, eu vou pegar uma lesão que ninguém suspeita.
O colo está normal, eu colhi, tem uma célula alterada. Isso vai me empurrar para onde? Para o segundo passo. Qual é? Colposcopia. A colpo alterada me empurra para o terceiro passo. Quem é? Conização. Tá? Agora, se eu já tenho lesão, para que eu preciso de uma conização agora? Pontual. Não. Eu preciso de uma colposcopia. O que quer dizer, ao pé da letra, colposcopia? Os radicais. Não sei se é grego, se é latim, mas... Os radicais, colpo, colo. Escopia é o quê? Observar. O colposcópio é claro que amplifica isso, é uma lente que aumenta. Mas quando você olha um colo do útero, você está fazendo uma colposcopia. Tá? Por que eu uso o colposcópio para ampliar? Porque eu quero ver detalhes que o meu olho nu não pega. Mas se meu olho nu já está pegando uma lesão, eu não preciso de mais nada. Tá? Isso é uma colposcopia que a gente está fazendo. Só que uma colposcopia com uma biópsia dirigida. Você vai lá, tira um pedaço. Semana passada, aquela paciente que eu comentei, que ficou rodando, a gente chegou lá na consulta, lá eu tenho, né? Tem formol, tem frasco de biópsia, eu tenho uma pinça para fazer a biópsia. Você vai lá, tira um pedaço, coloca no frasco daqui. O paciente saiu com o diagnóstico na mão. Volta daqui uma semana, 2 semanas, se conseguir logo, diagnóstico. E ressonância, que a gente comentou, né? O estadiamento, eu sei se aquela paciente está com uma doença avançada ou não. E dali, já caminho para o tratamento. Em uma semana, você fez aquilo que não foi feito em um mês, não é? Você vai perguntar a qualquer paciente, ela prefere pagar uma ressonância e uma biópsia particular do que ficar tratando de um cuidado paliativo depois e vai morrer em poucos meses, né? Não tem dúvida disso. Então, assim, a gente tem que saber também, acho que o SUS é o nosso caminho padrão, mas se você sabe que vai enterrar, você tem a obrigação de oferecer para a paciente que ela tem outras opções, que ela não está amarrada só nisso. Porque ela pode, em uma semana, fazer aquilo que ela não fez em 6 meses. Ó. Então, isso é fundamental. Então, entendam que esse tripé é para doença microscópica. E que quando você tem uma doença macroscópica, uma simples biópsia na hora do exame já te resolveu a vida. Tá? E aqui são as doenças mais avançadas, né? Vamos lá, os exames de imagem, é só lembrar, pelve, esquece tomografia, péssimo. Eu, sinceramente, se for para fazer uma tomografia da pelve, é melhor um ultrassom muito bem feito, tá? Que também é difícil ter alguém que faça muito bem feito. Porque, geralmente, quem faz ultrassom faz tudo, né? Faz muitos exames de muita coisa e acaba não olhando só aquilo. E olhar uma lesão, por exemplo, isso aqui é possível no ultrassom. Isso aqui é uma lesão à ressonância, ó. Uma lesão no lábio posterior do colo do útero, está aqui o sacro, está aqui o reto, está aqui o colo do útero. Uma lesão na parede, no lábio posterior do colo do útero, isso um ultrassom transvaginal consegue ver muito bem para a gente. Tamanho, se está invadindo o reto, tem que ser uma pessoa que trabalhe bem com isso. Tá? A tomografia te garanto que não vê nada disso aqui. Olha essa outra lesão aqui, bem na ectocérvix, externa. Eu consigo ver o tamanho, que ela está restrita ao colo, que não está invadindo, não tem nada para cá, não está invadindo o reto, não está invadindo bexiga, não está invadindo vagina que está aqui. Ou seja, uma lesão restrita no colo do útero. Essa paciente aqui, qual é o tratamento dela? Provavelmente, um tratamento cirúrgico. O que você faz para adiantar essa vida dessa paciente? Exame de estadiamento, ressonância, tomografia do tórax, tomografia do abdômen superior, garanto que não tem metástase, uma doença restrita ao colo. Se ela chegar com esses exames e um pré-operatório na mão, é indicar cirurgia. Simples, no centro especializado, né? Olha o outro exemplo. Vagina, o colo está aqui, o colo é só tumor, você nem define o colo. Olha a diferença aqui. Olha o colo, como, apesar do tumor, ele é bem desenhado. Aqui o corpo do útero, cavidade endometrial e aqui o colo. Você define o colo do útero, lábio, ó, o posterior com a lesão. Olha o que acontece aqui. Acabou, não tem o colo. Todo infiltrado. Ele é tão infiltrado que eu não tenho passagem para as secreções que vêm de dentro do útero. Olha o que acontece. Aquela cavidade endometrial que era fina, tá vendo? Olha o tamanho dela. Olha como ela ficou agora. Olha a dilatação. Porque não tem para onde drenar. Ela dilata, dilata, dilata. E você perde a capacidade aqui dentro do útero. Olha a diferença da bexiga. Toda lisa aqui, tá vendo? A margem bem definida. A borda da bexiga toda. Aqui também sem alteração, porque a lesão está para lá. Ó. Olha o que acontece aqui com a parede da bexiga. Toda serrilhada. O que quer dizer isso? Invasão tumoral.
Esse de cara aqui, sem saber nada dela, eu te garanto que isso aqui é um tumor 4A. 4A é o quê? Um tumor do colo invadindo órgãos adjacentes. Quem? A bexiga, no caso. Essa paciente de cara, eu já sei que o tratamento dela é o quê? Radioquimioterápico, não é cirurgia. Então, o que eu ganho? Adianta fazer um pré-operatório para ela? Não. O que eu preciso para ela? Ressonância de pelve, tomografia de abdômen superior e tomografia de tórax. Com isso, eu já garanto o estadiamento dela. Fechei o estadiamento aqui completo. Se ela chegar na consulta com uma biópsia, que é muito fácil, né? Passou o espéculo, tu vai ver tumor aqui, ó. Qualquer pedaço que você tire, provavelmente ali, você vai ter o diagnóstico. O paciente já chega com o diagnóstico no centro de oncologia. Isso aqui é o linfonodo, ó. Grande, ovalado. Aqui é outro. O que vai acontecer aqui? Doença linfonodal, tá? Que é um outro extremo aí, que ajuda na avaliação também. Basicamente, guarda, porque, em geral, para vocês aí no interior isso não muda nada, mas para quem está fazendo prova, eu sugiro memorizar aquilo que eu comentei com vocês. Infiltrou paramétrico, que é o tecido lateral ao colo, estadiamento 2B, tá? 2B para cima, todo mundo vai para onde? Radioquimioterapia. Para baixo, ou seja, estadiamento 1 ou 2A, todo mundo vai para cirurgia. Tá? Isso pode cair em prova, é bem comum até. A única exceção são tumores maiores que 4 centímetros. Tá? Se o tumor tiver mais que 4 centímetros, mesmo sendo só no colo, esse paciente vai para a radioquimioterapia. Isso é um corte para a gente definir. Ó, isso aqui ó, são fotos de peça cirúrgica. Essa paciente já tinha feito uma conização, tem até um ponto aqui, ó, deve ter sido para hemostasia, provavelmente. Isso aqui é um fio cirúrgico, um fio de cativu, né? Provavelmente isso aqui foi para um sangramento e fazia parte da peça, da conização que fez antes, com certeza. E tu tem uma lesão toda escavada, aquele colo do útero todo liso, bonitinho, não tem nada aqui, ó, ulcerado no centro. Esse aqui é diferente, ó. O que eu tenho aqui? Essa é a margem da vagina que a gente resseca na cirurgia oncológica, que é diferente do que a gente tem na doença benigna. Na doença benigna, você raspa o colo, você secciona bem aqui, ó. Na oncológica, você vai lá em cima e tira o terço superior da vagina. O que esse colo tem de anormal? Nada. Onde é que está a lesão? Lá dentro, tá vendo? Canal endocervical. Isso aqui provavelmente é um adenocarcinoma. Esse tecido aqui que é o parametro. Onde está a artéria uterina. Tá? A lesão ela sai do colo, olha, uma lesão no colo, vagina não tem tumor, ou seja, a margem está livre, e a metástase veio para cá. Ó. Pode ter vindo, né? Por isso que a gente precisa retirar essa análise da citologia. Essa aqui é uma peça de uma foto cirúrgica, né, da cirurgia aberta, linfadenectomia retroperitoneal, é só para exemplificar o que a gente, é uma exenteração pélvica. O que a gente tira na cirurgia? Ó, isso aqui são os uretérios, ó, de um lado e do outro, ureter. A gente secciona a ureter porque quando o tumor recidiva, você tem que tirar útero, bexiga, reto, tem que sair tudo. E a paciente fica com uma ou duas bolsas para drenar a urina e para drenar as fezes. Esse é um caso extremo, né? Que a gente chega. Isso aqui é uma imagem de uma linfadenectomia por vídeo, uma cirurgia também. Hoje está bem em discussão a utilização dela por alguns estudos que mostram um prognóstico pior para vídeo. Não nada confirmado ainda. Aqui só para exemplificar, vídeo rápido aqui, mostrando que o vagina já foi ressecado o útero, nervo obturatório, veia ilíaca externa aqui, com a circunflexo, ó, aqui em cima. Isso o objetivo da cirurgia é tirar o útero com a margem da vagina e os linfonodos da pelve. Né? Isso aqui é o psoas. Isso é uma exenteração pélvica. Ó. Foi retirado todo o conteúdo da pelve. Isso aqui é o cólon e aqui os ureteres implantados. Então vai chegar a urina aqui no intestino grosso e por uma colostomia que está mais ou menos aqui, sai fezes por cima e sai urina por baixo. Infelizmente é um extremo que a gente precisa chegar, mas essa cirurgia, apesar de tudo isso, tem intuito curativo. Tem que lembrar disso. Então, que tumor você conhece em que o paciente opera, o paciente recidiva, faz rádio, faz químio, recidiva de novo e você consegue oferecer um tratamento curativo. Então, assim, é uma opção que, apesar da agressividade, é uma opção que a gente tem para oferecer tratamento curativo mesmo após
após recidivas, tá? Porque é SEC, o SEC ele cresce local. É igual os tumores de cabeça e pescoço. Tumor de cabeça e pescoço é a mesma coisa. Tem um tumor de laringe enorme às vezes, um tumor de esôfago proximal, tumor de base de língua, da face, lesões enormes que uma cirurgia, apesar de muito extensa, é mutilante, né, porque é na face, mas promove cura, em muitos casos aí. Porque é um tumor de crescimento muito mais local do que de disseminação. Esse é o fechamento. Esse é um caso extremo, né? Tem que tirar até vulva e vagina, que é a parte externa. E aqui é a aparência estética. Mas aqui não tem mais vagina, não tem ânus, não tem reto, nem nada. Tá? Isso aqui não vem ao caso tanto falar sobre radioquimioterapia. Só lembrar que existe essa possibilidade. Uma coisa muito importante, linfonodo negativo, 85 a 90% de sobrevida em 5 anos. Ou seja, se tem uma lesão localizada onde não tem doença no linfonodo, a chance de cura é bem expressiva. Olha a redução quando eu tenho linfonodo comprometido, de 25 a 66%. Então, não ter doença no linfonodo é fundamental. Mas para saber se tem, eu preciso tirar o linfonodo. É aquela cirurgia que eu mostrei para vocês lá, por vídeo, né? Eu faço a linfadenectomia, a gente tira todos os linfonodos, e com isso você tem uma análise dele para saber se tem ou não. Isso é importante. Logicamente, do estadiamento mais precoce até 95% de sobrevida, e no mais avançado as taxas são bem menores, infelizmente. Né? Mas hoje tem muito medicamento entrando. Eu estou com uma paciente recente agora, que a gente já está com 6 anos com ela, teve doença metastática no pulmão, no mediastino e na pelve. Ela fez quimioterapia, um quimioterápico específico, que é o bevacizumab, e ela regrediu completo. Ela já está com quase 2 anos após a recidiva. Ó. Ela tinha 4 quando recidivou, ela já está com 2 anos após a recidiva, está 0 de doença, sumiu tudo. Então hoje está bem empolgante assim, um tratamento para isso, para câncer de colo. Tem vários protocolos de tratamento para isso hoje. Então, tira da cabeça também, principalmente o pessoal no interior, às vezes tem essa dificuldade de acesso. Ah, a paciente teve metástase, nem adianta aí que não vai ter nada para você. Está com uma metástase no pulmão. Não é assim. As coisas já mudaram bastante, viu? Pelo menos uma consulta, uma avaliação é fundamental com o oncologista clínico ou com o cirurgião oncológico para ver quais são as propostas que a gente tem para o paciente. Com a evolução da rádio, da quimio, a gente andou muita coisa aí, recentemente. Tá, essas são algumas referências que a gente usa, né? Sempre bom, o manual do INCA é fundamental. O manual de oncologia aqui do AC Camargo também. O NCCN, que a gente passou para vocês, também são dados são bem importantes. Isso aqui é uma frase recente que eu vi aí, uma coisa que eu já usava muito no consultório, mas eu acho que é importante. Sempre que você conversa com um paciente, eu não vou nem falar oncológico, vou falar paciente crônico, porque eu acho que o hipertenso não é muito diferente daí, o diabético não é muito diferente, paciente com um ICC descompensado, com nefropatia, sabe? São pacientes que não vão ficar curados, né? Você vai estabilizar e melhorar. O paciente entender que a vontade dele ser curado é muito importante. A nossa palavra pesa muito nisso. Se você chega lá, começa com autopiedade, coitadinho, não vai dar nada, não adianta sair do interior porque é câncer, esse tipo de coisa, você pode ter certeza, a tua palavra pesa muito. Então, assim, a gente como médico, mesmo lá no interior, sabe, não sendo um subespecialista, mas trabalhando com a população, bem pelo contrário, o médico da medicina primária, ela tem muito mais acesso ao paciente do que a gente pega no extremo, né? Quem vai pegar no início são vocês. Então, as orientações do início, saber dos fatores de risco e fazer o paciente acreditar que vai ser curado, isso aí pesa demais no tratamento. Né? Então, é uma coisa que vale muito a pena a gente pesar sempre nesse contexto. E o paciente entender que ele pode ser curado. Por isso que usa... Essa semana a gente teve um curso de cuidados paliativos, achei bem legal. O pessoal lá do HC em São Paulo, eles têm um grupo já bem forte e desenvolvido de cuidados paliativos. Paliativo não é só câncer, tá? É qualquer fase terminal da vida. Um renal crônico pode ser de cuidados paliativos, um diabético, e vai. Claro que a oncologia pesa muito, né? Mas ele disse, olha, você precisa ter um equilíbrio na parte física, que é a parte médica, na parte mental, que é psicológica, na parte social, que é familiar, e espiritual. Espiritual tanto faz, tá? Eu acredito em Ubanda. Ubanda é a tua espiritualidade. Acredite nela.
eu sou evangélico, eu sou católico, sou adventista, sou testemunha de Jeová, sabe? Qualquer coisa, sou ateu, sou agnóstico. Alguma espiritualidade você tem, com certeza. Alguma crença você tem. Por exemplo, sou ateu, não acredito em Deus, acredito que morreu, acabou. Você acredita no médico, então. Porque você não quer morrer. Né? Esse é um princípio para todo mundo. Então, tem que estimular a espiritualidade, né, com pé no chão, sem aquele tipo de coisa de igreja que fica utilizando, achando que só Deus vai curar lá e acabou e está resolvido. Acho que a gente tem que trabalhar junto. Ele ajuda, é claro, né? É Deus. Mas, assim, se você tiver esses 4 associados assim, a tua chance de cura ou de aceitação da doença é muito alta. Viu? Muito mesmo. A gente ainda pega muito caso desses, que a gente tem problema, assim, por essas frentes religiosas. Ou tive um extremo. Outro dia eu tive um paciente com câncer de cólon, intestino grosso, é psicólogo. Eu fui falar isso aí para ele sobre espiritualidade. Ele disse: por que o senhor está falando isso? Por que a gente precisa ouvir isso de Deus, de religião, de tal? Assim, é a cabeça de cada um, né? Não adianta querer entender. Você tem que entender aquilo que estimula o paciente a acreditar. Por exemplo, tem gente que é técnica, ela quer saber o que os dados vão dizer. Você tem que ter dados para falar para o paciente. Tem gente que não quer saber de dado nenhum, ele quer saber o que eu preciso para ficar vivo. Você precisa se alimentar bem, fazer atividade física, ter a tua espiritualidade forte, acreditar em Deus, ter tua família perto e fazer o que a gente está pedindo aqui em relação ao tratamento. Ok? Ok, pronto. Então, isso é fundamental para seguir um tratamento correto. Se você conseguir alcançar isso, assim, é importante. É o que a gente estava falando no início. Se você começa a pegar volume, você não dá conta de fazer isso. Se eu tiver que ter essa conversa 20 vezes em 4 horas, você não vai dar conta de fazer. Então é melhor você ter menos pacientes, mas fazer com qualidade, né? Então, como você está numa medicina primária, você tem um diabético, uma hipertensão, tem um oncológico lá no meio. Então, você parar com o oncológico para dar esse apoio é fundamental, viu? Isso dá muito retorno. Pode ser evitado, tem que fazer o exame, a mulher entender que precisa ser examinada é fundamental, precisa colher sua citologia oncótica, precisa fazer o isolamento do HPV, precisa vacinar para o HPV, usar método de proteção, isso tudo adianta demais. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa eu trocar só para ver se tem algum questionamento. Oi, pessoal. Vocês têm alguma coisa para discutir? Como é que ficou o áudio aí para vocês? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Algum caso, alguma coisa que vocês têm visto recente por aí, que deu alguma dúvida que a gente tenta discutir aqui. O pessoal de Quari vai fazer uma pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Claro. Tinha o quê? Sim. Na verdade, olha, a pergunta que o colega... Qual é o seu nome? Ícaro, né? O Ícaro está perguntando aqui sobre o uso do anticoncepcional oral como fator de risco. Pode ser indireto, pode ser um viés disso aí. Quem usa anticoncepcional provavelmente não usa preservativo. É um viés, pode ser isso, né? Outro, dependendo da forma que você usa, alguns tumores estão relacionados ao estrogênio. Por exemplo, adenocarcinoma. Você vai perguntar, o que mudou no planeta que tem tanto... O SEC saiu de 90% para 60%, e o adenocarcinoma saiu de 7% para quase 40%. O que mudou? Comportamento feminino. Né? Comportamento sexual, comportamento hormonal, digamos assim. Hoje a mulher usa muito mais anticoncepcional do que usava antes, pela própria liberdade sexual e tal, né? E exposição a fatores que não tinham. Por exemplo, o comum era com 15 anos, mais ou menos, está tendo o primeiro filho. Ia parar de ter filho quando? 45 para 50 anos, não é? A gente vai ver... Manaus, a gente já não vê tanto isso, nem para avós, às vezes. Mas tu vai pegar no interior, super comum. 8, 10 filhos aí, mais às vezes. Então, o que mudou? O que essa mulher tem de diferente de vocês aqui, das mulheres da atualidade? Elas não são mais donas de casa, elas
tem uma vida sexual muito mais ativa, ela tem o uso anticoncepcional mais precoce, tem mais disposição sexual, é lógico, por conta disso vai ter mais parceiros sexuais, não obrigatoriamente vai ter contaminação, né? Vai depender do uso do preservativo, e a exposição estrogênica é alta. E aí a gente vê, quando a gente vai falar de câncer de endométrio, a gente vai ver depois, você tem o inverso, né? Aí você vai ter a paciente que nunca engravidou, que nunca engravidou, usou anticoncepcional a vida toda, de forma menstruando, né? Ou seja, fazendo pico de estrogênio, e exposição à radiação, alimento transgênico, industrializado, um monte de coisa. Somando isso aí tudo, tu vai ter mais o quê? Câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama, câncer, endometriose. Está no mesmo grupo daquelas pacientes que têm hiperexposição ao estrogênio. E aquela mulher do passado, que era do lar, que engravidava um ano sim, o outro também praticamente, né? Era praticamente gravidez, amamentação, dava um período de gravidez de novo. Qual a exposição de estrogênio dessa mulher? Baixíssimo. Por quê? Gravidez 9 meses, amamentação eu vou jogar para baixo aqui, 3 meses, que não era naquela época, né? Era 6 meses para cima, né? E assim, em amenorreia mesmo, sem menstruar. Essa mulher ficava mais ou menos 15, 16 meses sem menstruar. Ou seja, o que isso reflete? Queda do estrogênio. Então, essa mulher que teve 3 filhos, ela teve mais ou menos 4 a 5 anos de ausência de hiperestrogenismo, coisa que hoje a população feminina tem mais. Então, logicamente, você vai ter muito mais exposição, né? Então, isso aí pesa demais. Para alguns tumores, né? E para outros, eu acho que nesse caso do anticoncepcional, por SEC, como não tem nada a ver com estrogênio, o que eu acho que é? Eu acho que é um viés. Quem usa anticoncepcional provavelmente não usa camisinha, né? E desde que o mundo é o mundo, né? A única coisa que mete medo na população é filho, né? Só. O resto, doença vem depois, né? Só que hoje, nossa realidade, né? HIV, hepatite, sífilis. Essa semana eu peguei um paciente no pré-op de uma colecistectomia, hepatite B. Não sabia que tinha. Por acaso é de Lábrea, né? Lá do como é que é o nome? O quadrilátero, ainda é assim? Quadrilátero das hepatites e tal. Então, assim, tu tem uma área endêmica, você tem que suspeitar, né? Como é que você não faz isso? Hoje tem que ser rotina para todo mundo, né? O cara que tá de Lábrea, né? Então, graças a Deus. Mas também não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu acho que é importante lembrar, hoje, sorologia, cara, faz parte. Sorologia e beta-HCG faz parte do pré-operatório. Explica para o paciente, faz de rotina, todo mundo é risco para tudo, viu? Quem é da área da saúde como a gente, mas eu que sou cirurgião, eu faço a cada 6 meses, tem que fazer. Sabe? Se furou, não tem que se furar, mas se você se furou, se toda vez que eu me furar, eu colher um exame, acabar com o meu sangue. Acabe com o seu sangue, mas escolha toda vez. Porque a tua chance de tratar e evitar é agora, né? É na hora da contaminação. A gente tem que pensar nisso. Vamos lá. Pergunta aqui. Eita, vem um pouquinho. Será que dá para ampliar aqui? Resultado de citologia sem tecido glandular, com a conduta. Refazer? E aí? Sim, né? Acho que está bem definido isso aí. O paciente fez uma citologia, veio sem tecido glandular, encerrado, colhe na hora ou outra. Se você puder fazer isso, melhor. Tá? Infelizmente, a gente demora. Eu não sei qual é a realidade de vocês aí. Foi de Quari, né? Aí em Quari eu não sei qual é a realidade de vocês, mas assim, tem que ser criterioso com isso. A gente pega, por exemplo, aqui, paciente que eu operei, esterectomizado, ou seja, não tem útero. Qual é o epitélio que é impossível eu ter ali? Qual é o epitélio da vagina? Escamoso. O metaplásico vai ter onde? Na transição para o glandular. Onde é que está o glandular? No canal endocervical, dentro do útero, do colo, no canal. E onde é que está o glandular na vagina? Lugar nenhum. Tá? Então, se eu faço uma citologia de uma paciente esterectomizada, o que eu espero encontrar? Escamoso. Se vier um metaplásico perdido ali, pode acontecer. Por trás
uma infecção e tal. Mas, então, assim, se a paciente é esterectomizada e não veio glandular, o que eu faço? Com preventivo. Ótimo, é o que a gente queria. Se a paciente, então, entra aí, ó. Depende de se a paciente tem útero ou não. Se a paciente tem útero e não veio glandular, o que a gente faz? Repete. Se a paciente não tem útero e veio glandular, o que eu faço? Ela não tem útero, veio glandular. O que a gente faz? Queima o preventivo, pede para ela nunca mais aparecer naquele laboratório. Porque uma coisa é a paciente ter útero, tá? Olha só lá em Quari. A paciente tem útero, eu colho e não vem glandular. O que a gente subentende com isso? Que você fez uma má coleta, ou o patologista, o citopatologista analisou mal. Das duas, uma. Tá? Nas duas situações, o que eu faço? Eu repito para ficar com segurança. Agora, se a paciente não tem útero, não tem como ter o tecido glandular. O que acontece se vem glandular? Ele provavelmente nem viu esse exame. Ou trocaram o material com de outra paciente. Então tem que mandar. Eu faço sempre assim: manda uma carta para o laboratório, falo, os caras ficam morrendo de vergonha, aí cancela, não adianta repetir, que tu não vai acreditar. Pede para repetir o exame e manda fazer uma análise bem criteriosa. Tá? Que é só assim que a gente resolve. No cara a cara é a melhor coisa que a gente resolve isso aí. Tá bom? Quari de novo. Pacientes que passaram por esterectomia radical devem realizar citologia de quanto tempo? Isso é boa. Quanto tempo? Câncer de colo do útero, tá? Fez a esterectomia. Aí o nosso acompanhamento depois da cirurgia de quanto tempo? Qual é o segmento? A gente chama de follow-up, né? É o segmento pós-cirurgia. Eu vou seguir por 5 anos no mínimo. Lembra? Primeiros 3 anos. De quanto tempo eu tenho que ver a paciente? A cada 3 meses. A cada 3 meses eu faço um preventivo, certo ou errado? É isso que ele está perguntando. Era assim, não é mais. Tá? Isso é bem recente até, viu? A gente tem vários trabalhos mostrando. A principal taxa de recidiva do câncer de colo uterino não é na vagina. Ela é na pelve, por dentro, ou linfonodal. Então, assim, é bem provável que eu faça preventivo a cada 3 meses, que o preventivo venha normal, e mesmo assim eu possa estar com doença recidivada na pelve. Então, qual é o mais importante no segmento? Não é mais o preventivo, não precisa colher. Você pode colher se tiver alguma queixa, você pode colher se a paciente tiver uma vez no ano, se quiser colher, mas não é isso que é para vagina e para vulva, mas não é para recidiva do câncer de colo. Para recidiva do câncer de colo, qual é o mais importante? Não, nada disso. Sentar com a paciente, conversar com ela, ouvir as queixas da paciente e fazer um bom exame físico. É isso, tá? A paciente teve, eu comecei a ter uma dor abdominal, tive relação doeu, outro dia sangrou, eu comecei a sentir um caroço aqui na virilha. Tem um caroço aqui no pescoço. É isso que vai importar. Aí você vai direcionar o teu exame complementar, que é o exame de imagem, para o exame físico. E aí você direciona o exame. Tive relação e sangrou. O que você vai fazer? Olha, ei, tem alguma coisa aqui. Pode ser um granuloma do ponto que a gente deu na vagina lá na cirurgia. Vai lá e faz uma biópsia. Pronto. Muito melhor do que qualquer preventivo. Dificilmente você vai ter um resultado no preventivo que mude a tua vida em relação ao segmento do câncer de colo. Mas essa paciente não tem HPV? Ela provavelmente pode ter um câncer de vulva, de vagina. Então, ele se presta para isso. Então, examinar, olhar vulva, vagina, pequenos, grandes lábios, períneo, canal anal, isso é super importante. Com HPV age nisso tudo, né? Vamos lá. Sangramento vaginal persistente deve ser encaminhado para realizar colposcopia? Foi o que a gente comentou aqui. O que a gente tem que fazer? O paciente chega falando que está sangrando sem parar 6 meses. Exame físico, tá? Então, olha só. Se você está em Quari, o paciente diz que está sangrando na primeira consulta e começou a sangrar mês passado, não interessa. Para e vai fazer um bom exame físico nela. Passa o espéculo, olha, limpa. O sangramento vem do colo, de fora. Olha e vê se tem alguma lesão. O colo aparentemente está todo normal,
e eu tenho um sangramento que vem do canal endocervical, lá de dentro do útero. Já não é mais o colo. Você pode, inclusive, tentar colher um preventivo, tratar para colher um preventivo, mas essa paciente precisa obrigatoriamente de um exame do canal. A colposcopia vai ajudar e provavelmente uma esteroscopia, que é para olhar lá dentro do útero de onde vem. Para ver espessamento endometrial, se for de endométrio. Mas tu precisa excluir o colo, né? Então tu olha, mas eu entendi o que você falou. Você olha, o colo está normal, o sangramento vem de dentro. O primeiro rastreio é o ultrassom transvaginal, que é o que a gente tem acesso mais fácil. Ela vai dizer, tem uma massa dentro do canal, mas o corpo do útero está normal. Pode ser um tumor de canal endocervical. Ou às vezes até com uma curetagem, ou com o que for mais prático, né? Mas o melhor é a esteroscopia. Ou então até um novo preventivo, talvez tu consiga colher direitinho lá dentro e dar o diagnóstico disso. Mas o caminho é esse. Ultrassom para rastreio, depois curetagem ou esteroscopia. Tá? Então a colposcopia só vem depois de uma análise do colo e se você tiver uma suspeita de um preventivo alterado ou uma lesão que te deixou suspeito ali, mas não caracteriza ainda como tumor. Tabatinga agora. Bom dia, sou Tabatinga. Bom dia também. Tenho um paciente que realizou colposcopia em 2017 com NIC2. Fez conização em dezembro de 2017 na biópsia NIC1. Vem realizando acompanhamento com resultado de preventivo de ascos. Essa paciente refere dores pélvicas acentuadas para a esquerda e o médico refere que o colo é indolor e a paciente refere muita dor. Há 2 dias fez um ultrassom e o médico refere que o útero... O que é útero lá? Diz que o útero deve ser, o útero está tudo bem, né? O médico de lá, sei lá, diz que está tudo bem. Porém, a paciente refere dores muito fortes pélvica esquerda. Ó, a gente tem uma coisa muito frequente hoje que é endometriose. Dor pélvica crônica com infertilidade, até que se prove o contrário, endometriose. Como é que você sabe que é infértil? Relação sexual sem prevenção nenhuma, tá? Não uso nada, não usa camisinha anticoncepcional, nada. Tem uma relação regular por 1 ano e não engravida, esse casal é infértil. Pode ser um homem, né? O casal é infértil. E aí, se você tem associado a isso uma dor pélvica, que é super comum hoje, dor durante a menstruação, dor durante a relação sexual, dor para evacuar, dor postural, estou sentado e começa com dor lombar, isso é bem típico de endometriose. É uma possibilidade, tá? Se essa é uma possibilidade, a paciente teve um NIC2, tá? Fez uma conização, deve ter sido um HCIL persistente, teoricamente era preventivo, um HCIL, colposcopia um HCIL, foi para conização, deu NIC1, pronto. Tratou, tratamento clínico, está resolvido. Ela voltou a ter alteração, agora tem um ascos. O que é ascos? São as alterações citológicas do epitélio escamoso de significado indeterminado. O que isso quer dizer? Em cima do muro. Não sei se é benigno ou se é alteração maligna. O que você tem que fazer nesse caso? Citologia, dependendo da faixa etária, você repete em até 6 meses. Tá? Vai variar mais ou menos nisso. Por exemplo, ela pode repetir daqui a um tempo a nova citologia e ver se manteve. Se for Agus, que é glandular, esse se interrompe na hora, colposcopia, que esse é mais sério. Pode ser um adenocarcinoma. Tá? Ou então vai ficar no segmento. Essa dor que ela sente com o útero aderido lá do lado esquerdo pode ser endometriose, pode ser um linfonodo por um tumor de colo de útero. Qual o correto aí? É ter um exame mais criterioso. Repetir o preventivo. Essa paciente pode fazer uma colposcopia que vai dar dados a mais e uma ressonância de pelve ajudaria melhor para essa definição. Além do exame físico bom também. Acho que foi 1, né? Ela teve NIC2, ela teve depois NIC1 na conização e depois no acompanhamento teve um ascos. Foi isso, né? Eu acho que foi só 1. Então, assim, ela precisa primeiro repetir para ver o que vai dar. Digamos que mantenha. Você vai para a colposcopia, vai biopsiar. Vai ter que definir em algum momento alguma coisa, né? Isso é porque o material é ruim quando colhe. Né? Um preventivo é bem diferente de uma
conização, por exemplo. E pode chegar até uma conização. Essa paciente aqui, se tivesse uma citologia em meio líquido, associado a uma pesquisa de HPV, somaria muito. Mas, tem HPV 16 e 18. Me dá uma direcionada para a colposcopia mais cedo, por exemplo. Tá? E a ressonância, junto com o exame físico bem feito, ajudaria para dizer, de repente, que é uma endometriose. E aí o colo, ela tem um ascus, talvez repita agora de normal, mas tem uma endometriose profunda. Né? Aí é importante saber se essa paciente se é muito jovem, se já tem filhos, se é um paciente que tem indicação de acompanhamento para realizar uma esterectomia ou não. Aí depende de vários fatores, né? Olha aí, ó. O PCR que ela fez, proteína de reações de cadeia de polimerase, né? Ela fez e deu HPV de alto grau negativo. Ou seja, não sei quem é quem, mas do grupo de alto grau, onde tem 16 e 18, não tem. Isso é importante. Então ajuda bastante. Então, assim, é porque eu sei que no SUS a gente não consegue fazer tudo, né? Mas se você tiver, por exemplo, condições de fazer coleta da citologia em meio líquido, orientada adequadamente, fazer um PCR ou qualquer isolamento, hibridização, isolamento, que te diga se tem HPV ou não, isso te dá muita coisa na mão, muita. E ter acesso à citologia bem feita com uma colposcopia, né? Você consegue chegar. Essa paciente tem grande chance, para vocês estão falando aí de Tabatinga, né? Tem grande chance de você ter uma paciente com endometriose, por exemplo, que não tem nada a ver com a história. Parece que está muito bem acompanhado aí pro colo, ó, para ele estar fazendo. Deu para esclarecer aí? Ou quer complementar com mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Parabéns pela conduta aí, tá bem seguida mesmo, bem direitinho. Porque assim, Tabatinga é bem distante, né? E assim você consegue fazer as coisas, sabe? A gente fica meio assim, né, achando que a gente está ilhado o tempo todo. Tem gente que tem condição de vir, né? Tem gente que às vezes não dá realmente, você tem que usar o que você tem ali. Mas tem coisa que a gente consegue, sabe, fazer. Hoje com a internet, né? Tá vendo aqui, ó, um recurso desse, né? Você consegue às vezes de promover. A gente tem aqui um setor que a gente responde pergunta, né? O cara tá com uma dúvida oncológica lá, só tem o que respondo aqui. O pessoal manda para cá pro serviço de telemedicina, tal, eles mandam pra gente. É ruim, né? Que você não dá para consultar por telefone, por e-mail, não existe isso. Mas você consegue pelo menos ter uma ideia e dar uma orientada, né? Tipo, ó, esse paciente não é para ir não, manda para cá que é melhor. E aí, a pessoa acaba conseguindo trazer também. Mas alguma pergunta, pessoal? Não? Moça de ladro aí também. Ficou com medo, quando falou de ladro, a pessoa ficou tensa ali. Aí, pessoal, Apuí, Quari, acho que é Parintins, né? Parintins, Tabatinga, mas alguém não. Alguma pergunta mais? Ó, uma paciente de 53 anos, com dor tipo ardência, que reagia transporte, eu não sei direito. Tem um exame clínico, deve ser isso, né? De mamas sem nódulos ou gânglios. Assim, o exame físico da mama, a mulher faz muito melhor do que o médico, né? A gente vai pegar lesão grande. Se você a mulher faz um autoexame, é muito mais sensível do que a gente. Por quê? Porque ela toca a mama todo dia e sabe as alterações que ela tem. Né? Você pega 10 mulheres, vai ser 10 mamas diferentes. Tem mulheres com a mama maior, mama menor, mama mais densa, mama menos densa. Então, assim, fazer autoexame é importantíssimo. Aí tu entra doenças infecciosas, por exemplo, ó, herpes zoster, né? Que dá uma dor irradiada também no espaço intercostal, às vezes confunde com a mama também. Examinar bem, ver se tem alguma lesão cutânea, se tem alguma patologia torácica também. Se você tem um exame físico da mama normal, a paciente que se examina, ela concorda com isso, teoricamente não tem muito que você se preocupar com isso aí não. Mas se ela tiver na idade, um exame para mamografia deve realizar, lógico. E se não tiver nessa faixa etária mais precoce, se for o caso aí, o ultrassom de mama ajuda bastante para dar uma triada e guarda a mamografia para casos bem indicados, né? Porque se não tiver nódulo, não tiver nenhuma alteração importante, o problema do exame físico é que ele depende muito de quem faz, né? É igual um ultrassom, né? Então, assim,
pode ser que você esteja examinando aí e você que não está identificando, mas pode ter alguma coisa também. Então, o exame de imagem soma nisso aí também. Mas se você faz muito exame, está habituado a fazer, identifica lesões menores, só o exame físico é suficiente para você excluir nessa situação. Aí, para câncer de colo, assim, tem um monte de vertente, né? Cirurgia preservadora da fertilidade, como traquelectomia, só a conização resolver, aí é muito específico. Mas tem que lembrar que existe, tá? Isso aí é importante para vocês. Se vocês lembrarem que existe, estou com câncer, tem que tirar útero? Nem sempre. Precisa ser avaliada com cirurgião oncológico, ver quais são as opções de estadiamento, e em alguns casos, inclusive, dá para preservar. Isso está muito crescente hoje. E aí, pessoal, mais alguma pergunta aí no interior? Se não tiver mais nada, aí, obrigado pela atenção de vocês aí, viu? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se vocês puderem, tiverem mais alguma dúvida, precisar, pode mandar um e-mail aqui para o Paulo, que eles repassam para a gente também. Prazer ajudar aí também. Um grande abraço a todos, viu? Até mais. Alguma coisa? Todo mundo já colheu preventivo? Quem não? Todo mundo, né? Toque vaginal e toque retal? Não. Toque não. Só colheram, né? Isso é uma coisa que dá para aproveitar bem, viu? Na hora do exame físico e exame especular, aproveitar para fazer um toque. É difícil. Olha, eu converso bem com os pacientes lá no consultório do SUS. Tem os residentes, tem os internos lá. Eu sempre converso com o paciente para deixar um residente e um interno. Eu converso com o paciente. Olha, é muito difícil a paciente se recusar, viu? Bem difícil mesmo. Às vezes a gente fica meio com vergonha. Então, tipo, eu tenho que examinar, lógico, né? Eu tenho mais experiência e vou, logicamente, ter mais certeza de como está o exame físico, até para ver se coincide com o dele, o que precisa melhorar, o que precisa entender. Mas não é nada demais não fazer, viu? Um exame físico e um exame físico bem feito. Que, por exemplo, o paramétrico, você só detecta no toque retal. Esse a mulher dá um pulo, né? Porque assim, vamos para o exame ginecológico e vai receber um toque retal. Mas assim, você explica direitinho qual é o objetivo, por quê. Nunca tive problema. Nunca nenhuma paciente que foi lá e recusou, não. Então vale a pena, sempre peçam para fazer um toque, porque você não precisa saber esse detalhe todo aí, não. Mas fazer um toque vaginal normal tá ótimo. Se você conseguir internalizar o que é um toque normal, o dia que tiver um anormal para você, tem alguma coisa errada. Já é suficiente para você direcionar. Tá bom? Ixi, aí é frio, hein? Eu não gosto porque assim, a gente mistura a coisa do público com privado, sabe? É ruim. Eu atendo no Getúlio Vargas no público, e que eu atendo lá, a gente não é com a universidade, eu sou concursado lá, tá? Mas eu vou te mandar meu telefone, qualquer coisa, a gente tenta dar uma ajudinha para esses pacientes, para dar entrada, tá? Eu vou digitar aqui só para passar e me manda uma mensagem depois. Tá bom? Mais alguma coisa? Tá uma briga. Essa semana foi uma paciente que bateu lá no meu consultório porque não estava conseguindo consulta, essas coisas. O secretário já vai dar meio do susto e já corta, manda embora. Porque assim, a nossa profissão é difícil. Tá, um abraço, pessoal. Tudo de bom, viu? Se precisar de alguma ajuda, tá aí meu telefone de qualquer forma, pode entrar em contato.